A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, nós vamos para o capítulo 20 de Êxodo, o capítulo onde nós encontramos Deus entregando os 10 mandamentos para o povo. E lá, no meio de um espetáculo de relâmpagos, trovões e sons de trombeta, há um conjunto de reações que eu gostaria de trazer à nossa meditação hoje sobre a nossa reverência e o nosso relacionamento com o nosso Deus. O texto diz, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 18: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Como eu disse, nesse texto, um pouco antes, você vai encontrar Deus entregando a Moisés e ao povo os seus 10 mandamentos. E diante de todo esse espetáculo, diante de toda esta situação, vem uma pergunta: por que será que Deus agiu desta maneira? A primeira razão é a seguinte: a seriedade e a solenidade da ocasião da entrega dos 10 mandamentos. A palavra de Deus, meus irmãos, deve ser por nós respeitada. A palavra de Deus precisa ser reverenciada. Quando eu e você abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o próprio Deus está falando conosco. Naquele momento, diante daquela situação, o povo está ouvindo o próprio Deus falando ali do monte. E era necessário que isso fosse tratado com a devida reverência, com o devido temor. É muito bom que em nossa língua nós temos duas palavras, uma temor e a outra medo, para usar nas aplicações corretas. Eu tenho medo do desconhecido, medo da ameaça, eu tenho medo daquilo que vem me fazer mal. Porém, de Deus eu tenho temor, que está muito mais relacionado à reverência, à adoração, à admiração que nós temos de Deus. O segundo objetivo de Deus foi a seriedade e a solenidade de Deus se manifestando para com o povo, se revelando para o povo, para que o Deus que eles estavam conhecendo ficasse bem claro, era completamente diferente dos falsos deuses que eles conheceram durante séculos enquanto estavam no Egito. Nós também, meus amados, não nascemos pertencendo ao Senhor, não nascemos convertidos, nós somos constantemente confrontados com falsos deuses. Mesmo que não sejam de outra religião, os falsos deuses do humanismo, do materialismo e de tudo aquilo que acompanha a nossa vida enquanto estamos crescendo na sociedade moderna. A grandiosidade do nosso Deus, revelado na sua palavra, precisa ser constantemente lembrada a nós. Nós servimos a um Deus grande, temível, maravilhoso, o Deus de todo o universo, mas que está agora mesmo presente na gravação deste vídeo, na minha companhia, enquanto que está também na sua companhia, enquanto você está assistindo. Esse é o Deus grandioso, mas é o Deus presente também. Assim, conhecendo a natureza e a pessoa do nosso Deus, o Deus que se manifesta, nós podemos reverenciá-lo, nós podemos amá-lo, nós podemos servi-lo. Um terceiro objetivo de Deus se manifestar desta maneira diante do povo que estava aos pés do Monte Sinai, naquele instante, era que ele reconhecesse o povo, a sua finitude e a sua pecaminosidade. Nós precisamos, meus irmãos, ver diante do que Deus é, de como ele se revela e da palavra a nossa condição finita. Isso de maneira nenhuma atrapalha o seu crescimento espiritual, muito pelo contrário. Dá a mim e a você a real dimensão de quem nós somos. Portanto, também dá a dimensão de quem nós podemos ser em Cristo e na sua graça. O povo, se tivesse realmente aproveitado essa experiência, teria passado muito menos tempo no deserto, reconhecendo quem era Deus, reconhecendo a sua revelação, quem eles eram e como poderiam servi-lo diante de um Deus tão gracioso e tão misericordioso. Nesta semana, que assim você conheça Deus cada vez mais, reconheça quem você é e se aproprie da grande e maravilhosa graça que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. A graça e a paz do Senhor Jesus.